2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essas palavras tão encorajadoras e muitas vezes duras por causa do nosso pecado e da corrupção da nossa natureza. Abençoe os ouvintes, nos abençoe a sermos membros de igrejas cada vez mais puras, que pregue a tua palavra, que administre corretamente os sacramentos e também que execute a disciplina. Continua conosco, nos encorajando, animando, sempre prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Hoje em dia, infelizmente, a disciplina está cada vez mais extinta na igreja de forma geral e não é executada normalmente pelo interesse dos líderes eclesiásticos em manter as pessoas dentro da igreja. A pregação do evangelho não pode ser antipática para não descontentar. O anúncio do evangelho deve ser cada vez mais palatável e assuntos como pecado, inferno, juízo, ira de Deus, diabo e disciplina devem ser evitados no púlpito para que as pessoas não saiam contrariadas da congregação. O interesse maior não é pela natureza da igreja, pela recuperação do faltoso e pela glória, honra e pureza de Cristo Jesus, mas tudo pelo sucesso e crescimento numérico da igreja. Nós temos dito durante a exposição dessas cartas que os três conjuntos que estavam causando dificuldades na igreja de Tessalônica eram os perseguidores, agentes do diabo, causando grande tribulação à igreja. Os falsos mestres com seus falsos ensinos que deturpavam o que Paulo havia ensinado acerca da parousia. E os desordenados ou ociosos, exatamente os mesmos que Paulo vai tratar aqui nesse capítulo. Eram pessoas que não trabalhavam e que vinham se intrometendo na vida dos outros. No entanto, vimos na exposição anterior que Paulo, de forma sábia, política, preparou a igreja para poder abordar essa questão tão delicada e difícil, pelo menos para nós, os pastores, sobre a disciplina, cujo problema havia se tornado recalcitrante, obstinado e renitente por parte de alguns membros tessalonicenses. A grande pergunta nesse texto é: o que devemos fazer como igreja quando um irmão ou irmã, ao invés de se submeter à vontade de Deus revelada na sua palavra, de maneira pública, determinada e obstinada, insiste em permanecer no erro? Então vamos considerar esse versículo da palavra de Deus sobre o tema a ordem para disciplinar. No início do versículo 6 nós lemos: nós os ordenamos. O termo grego para ordenamos, paragelo, significa sem ordem, que pisa em volta, fora da linha. É como algum militar que está fora da marcha, desalinhado com relação aos seus companheiros. Essa ordem de Paulo não pode ser questionada e discutida, mas acatada e obedecida. Imagine um exército desalinhado andando fora da linha e da marcha. Alguns irmãos estavam andando assim, fora da linha. Essa ordem de Paulo para disciplinar não se restringe apenas ao contexto, ou seja, aos ociosos e bisbilhoteiros que estavam se intrometendo na vida alheia, mas a todos os faltosos de forma geral. É-nos dito no versículo 14, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Portanto, essa é a ordem de Paulo. Mas esse verso não fala apenas do modo como Paulo se expressa acerca da sua autoridade, mas ele afirma que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos: nós os ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a obrigatoriedade do mandamento da disciplina vem do próprio general, que é o Senhor Jesus Cristo. Paulo se coloca como um sargento dando ordens aos seus soldados. A igreja não é comparada a um hospital composta de pessoas coitadas, carentes de curas e prosperidades. Mas a igreja é comparada a um quartel composto de corajosos soldados que devem ser vigilantes, sóbrios e muito bem armados com a eficiente armadura espiritual
especialmente descrita na carta aos Efésios, no capítulo 6. É verdade que a responsabilidade da disciplina, ou seja, o poder das chaves, os reformadores falavam assim, que a liderança da igreja tem o poder das chaves. Essa incumbência está sobre os ombros dos presbíteros e pastores, que têm essa função de pregar, supervisionar o rebanho de Deus e disciplinar. Jesus falou em Mateus 16, 19, 18, de 18 a 20, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Portanto, a liderança deve obrigatoriamente, sob pena de desonrar o mandamento do Senhor Jesus Cristo, executar a disciplina eclesiástica. Mas, meus ouvintes, a disciplina não cabe apenas aos pastores e presbíteros, mas também aos seus membros. Os líderes aplicam a pena, mas todos, de forma geral, devem exercer a disciplina. Essa carta é endereçada a toda a igreja de Tessalônica. Nós os ordenamos irmãos, e não apenas nós os ordenamos presbíteros e pastores. Paulo poderia se referir apenas aos presbíteros que trabalham e presidem entre vós, conforme se referiu na primeira carta, no capítulo 5, versículo 12 e 13, que estudamos. No entanto, a palavra de Paulo não era para os desordenados, os que eram o alvo de disciplina, mas a todos os irmãos tessalonicenses que não andavam desordenadamente. Antes de chamar a liderança da igreja, devemos procurar resolver com 2 ou 3 testemunhas. Qualquer pecado tem perdão, menos o pecado de teimosia, que tem que ser excluído. Quem necessita ser o objeto de disciplina eclesiástica a que Paulo se refere aqui? Quais são os faltosos? Todo irmão. Nós os ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Todos os membros e oficiais que de forma pública, obstinada, determinada, insistem no pecado, são os faltosos e merecedores de disciplina. Paulo não tem em mente aos faltosos que ocasionalmente cometem uma falta. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Mas ele tem em mente aqui os que insistem em viver no erro, pública e deliberadamente praticar a iniquidade e desordenadamente andar fora da linha. Lembramos que a disciplina eclesiástica para os presbíteros é especial, porque são pessoas públicas. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 19 e 20 diz: não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Portanto, todo membro da igreja do Senhor Jesus pode ser alvo da disciplina, mas observe a natureza da disciplina. Todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição de que nós recebestes. Atente, que a disciplina nunca é de natureza física, e sim espiritual. Sabemos que a igreja errou muito no passado, especialmente no período da Inquisição, onde se incluía a disciplina física com muito sofrimento até morte. A natureza da disciplina é espiritual para os que andam desordenadamente, não segundo as tradições apostólicas. Nós deixamos bem claro acerca da importância das tradições apostólicas nas exposições anteriores. De modo geral, há 3 níveis de disciplina. Em primeiro lugar, existe a exortação privada, aquela admoestação particular descrita em Mateus capítulo 18, versículos 15 e 16. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, quando há pecado, meu irmão, me perdoe, foi verdade mesmo, eu insinuei aquilo, procedi muito mal, de forma equivocada, e me arrependo do que fiz. Me perdoe, irmão. Se não resolver a coisa, se torna pública e vai para o segundo nível, quando os líderes da igreja são chamados.
em Mateus 18, versículo 17, e se ele não os atender, dize-o à igreja. E caso contrário, não resolva ainda, se seu irmão não se converter, a disciplina deve subir ao terceiro nível, isso é, a exclusão. Jesus disse, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Quer dizer, exclua. Gentio e publicano aqui é exclua da igreja. Paulo exorta várias vezes a igreja acerca da disciplina, de tão importante que ela é. Por que afastar? Porque quando um peixe está podre, cheio de vermes, não podemos deixá-lo na mesma sacola junto com os outros peixes bons. Todo o fermento era removido dos lares na festa da Páscoa no tempo de Moisés, porque era símbolo do pecado e Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado e se fomos libertos do pecado e justificados, por que deveríamos permanecer ainda no pecado? É uma incongruência sermos libertos do pecado e gostarmos ainda da iniquidade. Se nós estamos livres do pecado, deveríamos gostar novamente da impiedade, da cegueira, da surdez, da doença, da ignorância, da escravidão? Ou devemos viver uma vida saudável? Nós lemos nos versículos 14 e 15. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. O objetivo da disciplina é a recuperação do faltoso. Portanto, a disciplina tem duas razões. A primeira, para que não se absorva o mau comportamento do faltoso e, quando menos se espera, já se contaminou. E a segunda razão é para não se dar a impressão de que se está apoiando e aprovando a atitude faltosa e obstinada desses irmãos contumazes, persistentes e impenitentes. Mas apenas para concluir, a disciplina é uma necessidade. Os líderes da igreja devem exercê-la com imparcialidade, obedecendo sempre os trâmites, os meios adequados que o Senhor Jesus nos ensinou. A disciplina, primeiramente, deve ser particular e depois pública. Quando a falta for privada, o afastamento deve ser privado. Quando a falta for pública, o afastamento deve ser público aos desordenados, obstinados e contumazes. Quando o pai dá um gelo no filho ou o castiga, não significa que não o ama. Pelo contrário, significa que quer ter um filho educado e digno. Todos nós somos pecadores e passíveis de disciplina. Não devemos, de forma romântica, achar que atenuamos o problema do irmão faltoso, imaginando que estamos o ajudando, deixando de disciplinar, quando na verdade estamos atrapalhando mais ainda a sua vida, além de desobedecer esse mandamento de Paulo. Nós os ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Meus queridos ouvintes, não é uma mensagem agradável, essa é a vantagem da pregação expositiva. Jamais eu escolheria um texto desses para pregar, mas o assunto é necessário e realmente é uma grande bênção pertencermos a uma igreja que disciplina, visando sempre a honra, a pureza de Cristo. Que o Senhor nos dê a graça de nós congregarmos em uma igreja mais visível, mais pura, caracterizada pela pregação sadia do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pela administração correta dos sacramentos, ou seja, do batismo e da Santa Ceia, mas também que a igreja execute a disciplina quando necessária. Que o Senhor nos abençoe. Amém.